Olá a todos, meu nome é Fábio Camelo Mourão, eu sou monitor da disciplina de otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. A gente vai iniciar agora um novo projeto da monitoria, que é o de disponibilizar videoaulas comentando a respeito dos principais temas que os alunos veem na disciplina de otorrino na faculdade. Eu espero que vocês possam utilizar esse novo recurso da melhor forma possível. Hoje a gente vai iniciar as nossas videoaulas com o tema de rinite alérgica, certo? Para que a gente possa entender o que é rinite alérgica, antes de tudo a gente tem que entender o que é uma rinite. E rinite nada mais é do que um processo inflamatório que acomete a mucosa nasal, acomete a mucosa que reveste as fossas nasais. Então, quando a gente fala de uma rinite alérgica, basicamente a gente está dizendo que esse processo inflamatório é decorrente de uma alergia, ok? Essa mucosa nasal, ela é composta de epitélio respiratório. É o epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. E é o mesmo epitélio, né, vocês podem lembrar, que também reveste a traqueia e os brônquios, por exemplo. Então, todos eles são revestidos por epitélio respiratório. Com isso, a gente já pode imaginar uma associação importante que a rinite alérgica tem com outra doença. No caso, a asma, certo? Epidemiologicamente, a gente vê que existe uma grande associação entre essas duas doenças. 40% dos pacientes com rinite alérgica também apresentam asma. E aqueles pacientes asmáticos, aqueles pacientes que sofrem de asma, 80% também se apresentam com rinite alérgica. Certo? Então é uma associação muito importante entre essas duas doenças. A mucosa nasal, a gente pode ver que ela já tem uma grande predisposição a esses processos inflamatórios. A gente encontra a presença de inúmeras células que estão envolvidas no processo de inflamação lá na mucosa nasal, como por exemplo linfócitos T, linfócitos B, mastócitos, monócitos, basófilos, neutrófilos, eosinófilos e por aí vai. Além disso, a mucosa nasal ela é ricamente vascularizada e inervada, certo? A gente vai entender um pouco mais adiante como é que isso se relaciona com a rinite alérgica. Então, vamos iniciar. O paciente, né, que chega no seu ambulatório e você dá o diagnóstico de rinite alérgica para ele, obrigatoriamente você precisa classificar a rinite alérgica desse paciente, certo? É importantíssimo a classificação da rinite alérgica. E você vai classificar a rinite alérgica basicamente com relação a dois pontos. Com relação à duração da doença, a duração dos sintomas, aliás, e com relação à intensidade desses sintomas, certo? Com relação à duração, basicamente quando o paciente tem uma crise de rinite alérgica, certo? Quando ele inicia os sintomas da rinite alérgica, por quanto tempo ele permanece com esses sintomas? Então a gente classifica a rinite alérgica intermitente, quando esses pacientes não se apresentam, não ficam com tanto tempo assim com esses sintomas, e a persistente, quando esses sintomas eles ficam um pouco mais de tempo, né, nesses pacientes. Basicamente, colocando em termos de números, a rinite alérgica intermitente seria aquela cujos sintomas durariam menos de 4 dias por semana ou menos de 4 semanas. Perceba que eu disse ou. Então, se os sintomas iniciaram, se eles duram menos de 4 dias, ou então eles duram menos de 4 semanas, a rinite alérgica é intermitente. Então aqui é ou. Na rinite alérgica persistente, não é que os sintomas
são persistentes, não desaparecem. Sim, eles desaparecem, mas eles demoram um pouco mais de tempo. Então, colocando em termos de número, a gente tendo entendido a intermitente, fica fácil entender a persistente. Basicamente, a rinite alérgica persistente é aquela em que os sintomas duram mais de 4 dias por semana e mais de 4 semanas, certo? Então aqui é I. Com relação à intensidade, é uma classificação um pouco mais tranquila. A gente classifica a rinite alérgica com relação à intensidade em rinite alérgica leve e rinite alérgica moderada severa. Basicamente, a rinite alérgica leve é aquela que não interfere nas atividades de vida diárias do paciente. Então, o paciente ele não tem nenhum distúrbio do sono, ele consegue dormir tranquilamente, o sono não é prejudicado, né? Se o paciente é uma criança, um adolescente, as atividades escolares, os estudos não estão prejudicados, no adulto, o trabalho não está prejudicado, ele não falta ao colégio, não falta ao trabalho por conta da rinite alérgica, certo? Não interfere nesse quesito, nesse aspecto da vida do paciente. Não atrapalha as atividades físicas do paciente, certo? Então, a gente classifica a rinite alérgica como leve nessas situações. A rinite alérgica é moderada severa já quando existe essa interferência, os sintomas da rinite alérgica atrapalham essas atividades do paciente, atrapalham o sono, o trabalho, os estudos, as atividades físicas, ok? Então, vamos entender como é que é a fisiopatologia, como é que se instala a rinite alérgica no paciente. Basicamente, para a gente ter uma rinite alérgica, a gente precisa de duas coisas, inicialmente, não é isso? Nós temos um indivíduo que é geneticamente predisposto, certo? E nós temos o antígeno. Então, um antígeno e um indivíduo geneticamente predisposto, a gente vai ter já os nossos ingredientes básicos para uma rinite alérgica. Quando o antígeno entra em contato com o organismo, vai haver uma apresentação desse antígeno. Vocês lembram disso, não é isso? O antígeno ele é apresentado para os linfócitos T auxiliadores. E nós temos dois tipos de linfócitos T auxiliadores. Os linfócitos T helper, helper é auxiliador, né? Os linfócitos T helper do tipo 1 e os linfócitos T helper do tipo 2. Basicamente, esse indivíduo predisposto geneticamente, esse indivíduo que é um indivíduo alérgico, ele vai ter uma estimulação muito maior, uma produção muito maior de linfócitos T helper do tipo 2, certo? E esses linfócitos T helper do tipo 2, eles produzem basicamente duas interleucinas principais, que é a interleucina 4 e a interleucina 13. Essas duas interleucinas, elas vão estimular os linfócitos B. O que é que acontece nessa estimulação dos linfócitos B? Os linfócitos B vão ser estimulados a produzirem, a se transformar, a se diferenciarem em plasmócitos, que são capazes de secretar uma imunoglobulina, um anticorpo, chamado de IgE, de imunoglobulina E. Ok? Então, essa imunoglobulina E, ela vai até a célula mastocitária, até o basófilo, e lá na superfície dessas células existem alguns receptores de alta afinidade que vai justamente se ligar ao IgE, certo? Então aqui, nessa figura, a gente pode observar o mastócito, certo? Aqui nós temos receptores na superfície desse mastócito e o IgE produzido pelo plasmócito vai se ligar nesses receptores, certo? Então, a célula mastocitária desse indivíduo, ela vai ficar repleta de imunoglobulina E ligada à sua membrana. Então, a gente diz agora que esse indivíduo está sensibilizado. Na próxima vez que ele entrar em contato com o mesmo antígeno, esse antígeno vai direto
para esse IgE, para essa imunoglobulina E, e vai ocorrer, e esse IgE vai estimular um processo dentro do mastócito, dentro do basófilo, que a gente chama de degranulação. Essas duas células contêm no seu citoplasma grânulos, e esses grânulos armazenam mediadores químicos. Então esses mediadores químicos vão ser liberados da célula no momento em que o antígeno se liga à imunoglobulina E. E é justamente esses mediadores inflamatórios que vão promover os efeitos, no caso que a gente está falando da rinite alérgica, os efeitos na mucosa do nariz, o processo inflamatório da mucosa do nariz, que vai levar aos sintomas da rinite alérgica. Então, gente, desses mediadores químicos que são liberados, existe um que é o mais importante e que a gente precisa aprender obrigatoriamente. Os efeitos desse mediador. Esse mediador é a histamina. E ela basicamente vai ser a causadora dos sintomas principais do paciente com rinite alérgica. Quais são os efeitos da histamina na mucosa nasal? A histamina ela vai promover uma vasodilatação e um aumento da permeabilidade local. Quando o vaso dilata, e aumenta a sua permeabilidade, vai haver saída de líquido para o interstício da mucosa. Não é isso? Quando ocorre essa saída de líquido, vai acontecer o quê? Um edema da mucosa nasal. Certo? Então isso leva ao edema da mucosa nasal. E aí a gente já entende o motivo dos pacientes com rinite alérgica se apresentarem com obstrução nasal. Isso tudo é por conta do edema da mucosa, certo? Então, além do edema da mucosa, por conta da vasodilatação, a histamina também vai promover uma irritação das terminações nervosas da mucosa nasal. Essa irritação das terminações nervosas levam a dois sintomas que também são extremamente importantes no paciente com rinite alérgica, que é a coceira e a espirradeira, o prurido e as crises esternutatórias. Além disso, a gente vai ter um aumento na produção de secreção por conta da histamina. Até porque também existe uma vasodilatação, um aumento da permeabilidade, certo? Então vai haver um aumento da produção de secreção nasal. E aí a gente está explicado o surgimento daquilo que a gente chama de coriza, certo? Então, basicamente, entendendo a fisiopatologia da rinite alérgica, a gente já consegue compreender os seus sintomas principais de obstrução nasal, por conta do edema da mucosa, crises esternutatórias, prurido e coriza, certo? Simples, né? Então, gente, como é que a gente faz o diagnóstico de uma rinite alérgica no nosso ambulatório? Basicamente, nós temos esse tripé da história clínica, do exame físico e dos exames complementares. Mas, ao contrário de algumas poucas condições na medicina, nesse caso aqui, os exames complementares ficam bastante jogados de lado, certo? Aqui a gente vai se valer basicamente da história clínica e do exame físico desse paciente. E a gente já consegue estabelecer o diagnóstico da rinite alérgica, certo? Então, quando a gente vai fazer a história clínica, a anamnese desse paciente, é importantíssimo a gente perguntar quando foi que os sintomas se iniciaram? E quais são esses sintomas? O que é que o senhor apresenta? Esses sintomas, eles duram quanto tempo? E uma coisa muito importante também, esses sintomas atrapalham as suas atividades, seu trabalho, o seu colégio, atrapalham o seu sono, atrapalham as suas atividades físicas, certo? Outra coisa, existe alguma diferença desses sintomas quando você está em casa e quando você está no trabalho ou no colégio? Isso já para direcionar o nosso pensamento, para saber qual é o provável alérgeno, o provável antígeno que está ocasionando os sintomas desse paciente.
E então também é importante que você pergunte, se o paciente diz, eu acho que é mais em casa, é mais no trabalho, é importante que você pergunte quais são as condições ambientais da casa do paciente e quais são as condições ambientais do trabalho. Ou seja, qual é o ambiente a qual ele está exposto. Tem muita poeira, tem guarda-roupa, tem estante de livro mofado, tem tapete, tem cortina, tem sofá, você cria algum animal, tudo isso é importante. Tem ar-condicionado na sua casa, onde você trabalha, tudo isso é importante na história clínica desses pacientes. Uma outra coisa importante, perguntar se o paciente fuma ou se ele tem contato com algum fumante, certo? Porque a fumaça do cigarro é irritativa e pode levar aos sintomas da rinite alérgica. Não só a fumaça do cigarro, mas às vezes o paciente mora perto de uma fábrica, né? A fumaça dessa fábrica pode ser o fator irritativo que levou o paciente a ter esses sintomas. Uma outra coisa importante é que às vezes o paciente chega no seu consultório e essa não é a primeira consulta dele. Ele já passou nas mãos de muitos outros médicos e já deve ter feito algum tratamento prévio. Então você pergunta para o paciente se ele já fez algum tratamento e se o tratamento funcionou, certo? Porque isso já vai direcionar o seu pensamento na hora que você for prescrever os medicamentos para esse paciente ou for orientá-lo com relação à conduta. Um outro elemento importante com relação a esses tratamentos prévios que ele já fez é o uso de gotas vasoconstrictoras. Basicamente é um medicamento tópico, certo? Que esses pacientes com edema da mucosa nasal utilizam, que contém pseudoefedrina, o principal vasoconstritor que a gente utiliza, e essa pseudoefedrina ela vai melhorar a obstrução nasal desse paciente. Agora o problema é que quando existe um uso crônico desses vasoconstrictores, o próprio vasoconstrictor vai levar à obstrução. O paciente acaba ficando dependente daquele medicamento e aquele medicamento só causando uma piora dos sintomas. Por isso que hoje em dia, essas gotas tópicas com vasoconstrictor estão proscritas na nossa prática diária. A gente utiliza algumas vezes, sim, quando os sintomas do paciente de obstrução são muito importantes e sempre orientando que o uso desses medicamentos tem que ser limitado. A gente utiliza por no máximo 5 a 7 dias. Então, às vezes, o paciente utiliza cronicamente esses medicamentos e tem uma rinite medicamentosa. Então, é importante você perguntar também se ele faz uso desses medicamentos. A gente vai rever isso aí lá no finalzinho da aula. Perguntar se o paciente tem alguma comorbidade, utiliza algum medicamento, se apresenta alergia em algum outro local, né? Paciente asmático, paciente tem algum eczema, tem alguma alergia a algum medicamento, alergia a algum alimento, certo? E também, às vezes, o paciente se apresenta no seu consultório já com alguma complicação, né? Alguma sinusite, alguma otite, laringite. É importante também você perguntar se esses sintomas dessas complicações são recorrentes. É importante você perguntar se o paciente já teve alguma vez algum desses sintomas. E também a história familiar, né? Esses quadros alérgicos geralmente têm uma história familiar bastante importante, bastante pronunciada. Então, quais são os sintomas que o paciente com rinite alérgica vai referir para a gente? Os principais a gente já viu e a gente já entendeu o porquê que eles surgiram, que é o de obstrução nasal, crises externotatórias, prurido e coriza, certo? São os chamados sintomas capitais, são os sintomas nasais da rinite alérgica. Além desses sintomas, a gente tem alguns sintomas que são extranasais ou então até mesmo sintomas sistêmicos. Por exemplo, é sempre importante você perguntar para o paciente se ele consegue sentir o cheiro das coisas, certo? Se ele diz, não consigo muito bem, então você diz que o paciente tem uma hiposmia, já tem um comprometimento no olfato, certo? Às vezes até por conta da própria obstrução. Outros sintomas que podem aparecer, prurido em outras regiões que não nariz, por exemplo, coceira nos olhos, coceira na garganta, ou então o paciente se apresenta com algum lacrimejamento,
ou já tem algum acometimento da orelha, do ouvido, por exemplo, uma hipoacusia, certo? Uma plenitude, uma sensação de que o ouvido está cheio, ou então houve algum zumbido, também são sintomas que podem aparecer. Alguns sintomas que evidenciam o acometimento dos seios paranasais, por exemplo, dor em topografia dos seios da face, certo? Uma sensação de pressão na face, ou uma cefaleia, que depende do local, de qual seio é acometido. Tudo isso aí a gente vai comentar em outras aulas que a gente vai incluir mais adiante, certo? E alguns sintomas sistêmicos são aqueles mais inespecíficos, de fadiga, mal-estar, paciente com dificuldade de concentração, paciente com perda de peso, paciente com dificuldade, um distúrbio no sono, certo? Tudo isso aí faz parte da história clínica. Então, vamos passar por exame físico desse paciente. Muitas vezes, esse paciente chega no seu consultório, você olha o rosto dele, você olha a face do paciente, e você já consegue observar alguns sinais que são indicativos da condição, da doença desse paciente, certo? Um deles, eu tenho certeza que vocês já devem ter visto alguém com isso, é uma prega transversal no dorso do nariz, que isso é ocasionado pelo que a gente chama de saudação do alérgico, certo? Que é o que está sendo representado aqui nessa figura. Aqui a gente vê essa criança, certo? Fazendo a saudação do alérgico. E aqui, ó, você vê que ele acaba formando uma prega no dorso do nariz. Isso aí, mesmo quando ele não está fazendo a saudação, você consegue observar a existência dessa prega. Tenho certeza que você já deve ter visto alguém com esse sinal. Uma outra coisa que a gente pode ver nesses pacientes é a hiperpigmentação infraorbitária. Então você vê essa coloração, né, hipercrômica, hiperpigmentada aqui na região abaixo da órbita. Aqui também a gente vê, certo? Isso acontece por quê? É por conta do edema da mucosa que dificulta o retorno venoso desses pacientes. Aí acaba promovendo essa hiperpigmentação infraorbitária. E a gente pode observar também umas pregas, certo? Umas pregas aqui logo na pálpebra inferior desse paciente aqui, dessa paciente aqui também, que a gente chama de pregas de Denny Morgan, certo? Um edema palpebral, tudo isso aí se apresenta na ectoscopia desse paciente. Aqui a gente tem uma outra figura que mostra a hiperpigmentação infraorbitária e as pregas de Denny Morgan, certo? Então, aqui nós temos a prega no dorso do nariz, só revisando, prega no dorso do nariz, hiperpigmentação infraorbitária, prega de Denny Morgan, lacrimejamento, hiperemia conjuntival, certo? Então, fizemos a ectoscopia desse paciente, vamos passar para o exame físico otorrinolaringológico propriamente dito. A gente vai começar aqui com a rinoscopia anterior. Basicamente, você pega um espéculo nasal, certo? Para evidenciar a parte mais anterior da cavidade nasal, certo? Aqui é um exame da narina esquerda do paciente, e aqui o que a gente observa nessa imagem é a concha nasal inferior. Então você pode observar que a concha nasal ela está edemaciada, a mucosa está um pouco pálida, a gente observa a presença de uma secreção fluida, clara, certo? São sinais que a gente pode encontrar no paciente com rinite alérgica. Agora, uma coisa importante que você tem que ter em mente é o paciente que não se apresenta com essa mucosa pálida, com esse edema, só porque esses sinais estão ausentes, não significa que ele não tenha rinite alérgica. Então, a ausência do sinal não exclui o diagnóstico, ok? Aí a gente passa para a horoscopia do paciente. A horoscopia vai nos dar alguns sinais que evidenciam o fato desse paciente ser um respirador bucal. Ou seja, por conta da obstrução, da obstrução nasal, esse paciente, desde muito tempo, ele é acostumado a respirar pela boca, certo? Então, a gente vê basicamente alterações estruturais, né, dessa região
da região maxilar, a região dentária dos pacientes. Nós temos os dentes, né, eles são mal implantados, a mordida ela não fecha muito bem, certo? A mordida que a gente chama de mordida aberta, então uma mordida cruzada, certo? Uma maloclusão dentária, certo? E aqui a gente vê o palato duro do paciente. Você vê que ele é um pouco afundado, certo? Isso é o que a gente chama de palato ogival. Tudo isso são sinais que a gente pode encontrar na oroscopia. E aí a gente passa para a otoscopia. Aqui a gente vê uma otoscopia normal, certo? Essa otoscopia é do ouvido esquerdo, né? A gente pode observar isso pela posição do cabo do martelo. O cabo do martelo sempre aponta para o rosto do paciente, certo? Então esse aqui é o ouvido esquerdo. Então a gente pode observar aqui o conduto auditivo externo normal, certo? Sem nada que esteja ocluindo o conduto. O cabo do martelo não tem nenhuma hiperemia. Nós evidenciamos aqui a presença do triângulo luminoso. Por que aparece esse triângulo luminoso? Esse triângulo, essa luz é a luz do otoscópio refletindo na membrana timpânica, certo? E ele reflete dessa forma porque a membrana timpânica ela é côncava ao exame externo, certo? A otoscopia. Então aparece esse triângulo luminoso. A gente observa uma membrana timpânica clara, não há evidências de secreção na orelha média, certo? Então aqui é uma otoscopia normal. E aí a gente observa essa outra otoscopia, uma membrana timpânica com uma coloração estranha, né? Amarelo citrino. A gente observa que o cabo do martelo ele parece estar um pouco, como se, vamos dizer assim, um pouco mais acochado pela membrana, né? Como se a membrana timpânica tivesse retraída, né? Você pode observar que é a diferença. O cabo do martelo aqui, bem colocado, bem bonitinho, e aqui, ó, ele está bem mais aparente, bem mais evidente. Isso significa uma retração da membrana timpânica. A gente não evidencia claramente a presença do triângulo luminoso, mais uma evidência de uma retração da membrana timpânica, certo? Aqui, nessa outra imagem, a gente observa bolhas hidroaéreas na orelha média do paciente, certo? Basicamente, isso é uma coisa que vocês têm que ter em mente que é importantíssimo. Quando alguém me perguntar quais são os sinais otoscópicos de um paciente que tem uma disfunção tubária, né? Disfunção tubária, por quê? Porque a mucosa nasal edemaciada, ela oclui o ósteo da tuba auditiva, certo? A tuba auditiva, né, é o canal que conecta a orelha média com a nasofaringe, certo? A mucosa nasal, quando está edemaciada, pode ocluir esse ósteo da tuba auditiva, certo? Então, quais são os sinais otoscópicos que a gente vai encontrar nesse paciente? Uma membrana timpânica retraída, certo? A membrana timpânica retraída vai levar também a produção de uma secreção, essa secreção vai se acumular e na otoscopia a gente vai poder observar um nível líquido na orelha média e também a presença de bolhas hidroaéreas, certo? Então são esses três sinais que são os sinais que a gente evidencia na otoscopia de um paciente com disfunção tubária. Membrana timpânica retraída, nível líquido na orelha média e bolhas hidroaéreas. A nasofibroendoscopia é um exame endoscópico, você coloca uma fibra óptica na cavidade nasal do paciente, certo? Faz parte do exame físico do otorrinolaringologista, e a gente pode evidenciar a presença de secreções, a presença de edema, de hiperemia das mucosas, certo? Ou então até mesmo a gente pode encontrar uma associação da rinite alérgica com uma hiperplasia das adenoides, né? Que é um tema que a gente vai ver em outra aula, certo? E também, sempre importante, para complementar o seu exame físico, a ausculta pulmonar. A gente já disse no início da aula a associação que a rinite alérgica tem com a asma. Então é importante você fazer uma ausculta para descartar alguma alteração pulmonar,
nesse paciente. De teste complementar, a gente vai ter o teste cutâneo, que é o prick test, que você injeta, né? Injeta não, você pega um antígeno e coloca na derme do paciente, né? Injeta, né? Basicamente na derme do paciente, e você vê se tem alguma reação inflamatória a esse antígeno, certo? Então esses antígenos são específicos e aí já lhe dá um direcionamento para saber qual é o antígeno que causa os sintomas de alergia desse paciente. Outra forma de você evidenciar isso é através da dosagem sérica da imunoglobulina E específica para aquele determinado antígeno ou conjunto de antígenos, certo? Mas não é um teste que a gente faz com muita frequência, é uma coisa que você faz basicamente quando você tem dúvida no diagnóstico, certo? Porque o diagnóstico é dado através da história clínica e do exame físico. Essa dosagem sérica de IgE específica é chamada de RAST, é uma sigla para Radial Allergo Sorbent Test, certo? Outros exames complementares, exames de imagem, você vai utilizar basicamente quando o paciente se apresentar com alguma complicação. Por exemplo, uma hipertrofia de adenoide, você pede um raio-x de cavum para esse paciente, ou então tem uma rinocinusite, essa rinocinusite é crônica, você pode pedir uma TC de nariz e de seios paranasais, basicamente é só nessas complicações, ok? Então, quando você pensa em rinite alérgica para um paciente, existem alguns sintomas que ele apresenta que necessariamente vai obrigar você a pensar em alguns diagnósticos diferenciais. Dentre esses diagnósticos diferenciais, nós temos as rinites infecciosas, que geralmente pode se apresentar com uma febre ou então uma secreção de uma coloração amarelada, a fibrose cística e a discinesia ciliar. O que tem a ver com a rinite alérgica? São duas condições que causam uma disfunção dos cílios. E esses cílios estão presentes na mucosa nasal com a função de drenar secreções. Quando esses cílios não conseguem drenar essas secreções, a secreção se acumula e pode provocar algum processo inflamatório, certo? Então, a fibrose cística e a discinesia ciliar estão presentes nesse rol de diagnósticos diferenciais. Com relação a causas de obstrução, né? O paciente tem uma obstrução por conta do edema da rinite alérgica, mas você pode, de repente, pensar que pode ser por outra causa. Por exemplo, um corpo estranho, né? Ou então um paciente que tem algum tumor, um pólipo intranasal, pode ter esse quadro de obstrução. A rinite medicamentosa, que a gente já comentou, né, aquele uso de medicamentos que causam, né, rinite. A rinite vasomotora. A rinite eosinofílica não alérgica, que basicamente é um quadro que é muito semelhante à rinite alérgica, mas você faz o RAST, você faz o prick test e você não evidencia nenhuma alteração nesses exames. E a secreção nasal que esse paciente apresenta tem eosinófilos, então é a rinite eosinofílica não alérgica. Responde muito bem a corticoide, não é um quadro muito complicado não. E a rinolicorreia, às vezes um paciente teve um trauma de crânio, né? E ele literalmente está vazando líquor pelo nariz, né? Líquido cefalorraquidiano. Então, gente, vamos falar um pouquinho a respeito do tratamento. O principal pilar do tratamento de um paciente com rinite alérgica é o controle ambiental, certo? É o que você vai orientar a todos os pacientes com rinite alérgica que se apresentam no seu consultório. O que seria esse controle ambiental? Seria ele evitar entrar em contato com o alérgeno. Então, em casa, por exemplo, ele tirar as cortinas, se tem aquele sofá que tem muito mofo, tem muita poeira, tirar o sofá, certo? Evitar o uso de tapete, evitar o uso de almofadas, né, no local onde ele dorme, principalmente. Não colocar a cama colado à parede,
Evitar mofo em geral, evitar umidade no local onde ele dorme. Uma criança, você evitar dar para ela brinquedo de pelúcia, né, que muitas vezes são a causa, né, contém antígenos que causam a rinite alérgica desses pacientes. Evitar alguns produtos de limpeza que têm odores mais fortes. Se tem alguém que fuma em casa, pedir para essa pessoa, se possível, parar de fumar, né? Se não for possível, que fume fora de casa, que fume longe do paciente. Ou então, se o paciente fuma, você tem que pedir, né, para ele que ele tem que parar de fumar para controlar os sintomas. Evitar animais de pelo dentro de casa, né? Isso é uma coisa complicada para muitos pacientes, mas você tem que orientar isso para eles. Evitar reformas, certo? Com relação a cuidados pessoais, evitar o uso de perfume, evitar o uso de talco. Com relação a esportes físicos, às vezes o paciente gosta de natação, mas você tem que orientar que na fase mais sintomática ele evite fazer natação, né? Não necessariamente ele vai proibir, você vai proibir ele de nadar, né? Mas quando ele estiver com os sintomas mais pronunciados, que ele evite nadar. Como eu já disse, paciente, pedir para ele paciente parar de fumar, não usar roupa mofada, certo? Se no trabalho ou em casa tem alguém que fume, fique longe dessa pessoa que fuma, ok? Então você vai orientar isso para todos os pacientes. Aqueles pacientes que não conseguem um controle dos sintomas com esse pilar, né, que é o de evitar o contato com o alérgeno, aí você inicia o tratamento medicamentoso, a terapia medicamentosa para esse paciente. Então, como é que vai ser a terapia medicamentosa? Vamos falar de alguns medicamentos, os principais medicamentos que a gente utiliza na rinite alérgica. Esse quadro aqui faz um resumo geral. Nós temos os antagonistas H1, certo? Que são os antihistamínicos. Nós temos os simpático-miméticos, que melhoram a queixa de obstrução nasal do paciente e também de coriza. Os corticoides, importantíssimos no tratamento de pacientes com rinite alérgica, e o cromoglicato de sódio. Os antihistamínicos, nós temos dois tipos, os tópicos e os sistêmicos. Tópico é o spray nasal, né, que eu digo. Dos antihistamínicos tópicos, o que a gente utiliza é a azelastina, mas não é o mais frequentemente utilizado. A gente costuma utilizar principalmente antihistamínicos sistêmicos, o comprimido. E aqui no ambulatório de otorrino aqui da faculdade, o que a gente utiliza principalmente é a loratadina. A loratadina a gente pode utilizar para crianças acima de 2 anos de idade, uma dose de 2,5 a 5 miligramas, um comprimido por dia. E naquelas crianças com mais de 12 anos, em adultos, você utiliza 10 miligramas uma vez por dia. Geralmente é um tratamento que você não faz por muito tempo, certo? É por pouco tempo para ver um controle basicamente do prurido e das crises externutatórias do paciente. O antihistamínico ele vai cuidar dessas condições, desses sintomas. Um outro que é muito conhecido é a fexofenadina, mas a fexofenadina você só pode utilizar para crianças acima de 6 anos, a dose de 30 miligramas 1 a 2 vezes por dia, e em adultos e crianças maiores de 12 anos, 120 miligramas uma vez por dia. Os simpático-miméticos, né, a gente já viu que os tópicos a gente não utiliza mais na nossa prática, eu já expliquei isso para vocês, porque eles têm um risco de causar rinite medicamentosa, mas a gente utiliza o sistêmico. Esse simpático-mimético, que é a pseudoefedrina, que é o simpático-mimético sistêmico, geralmente ele vai estar associado ao comprimido do antihistamínico. Então a gente vai ter um comprimido de loratadina ou de fexofenadina associado com pseudoefedrina. E a pseudoefedrina ela vai causar uma vasoconstricção nasal e, por conta disso, vai levar a uma melhora da queixa do edema, certo? Os corticoides são importantíssimos, como eu já disse. Eles têm atuação basicamente anti-inflamatória. E a gente utiliza
de forma tópica e de forma sistêmica. A de forma sistêmica a gente utiliza quando os sintomas estão mais pronunciados, mas quando a gente quer cuidar basicamente dos sintomas nasais, que é a maioria dos casos, a gente utiliza corticoide tópico, o spray nasal. E os mais utilizados, né, claro que existem outros, é a budesonida, que é o que a gente mais utiliza no nosso ambulatório, que a marca é o Buzonide. A dose é de 50 microgramas por dose e você pode utilizar para crianças maiores de 6 anos um jato em cada narina, uma vez por dia. E em adultos você usa 2 jatos em cada narina, uma vez por dia. A fluticasona, que é o Avamis, é a mesma dose, 50 microgramas por dose. Você pode utilizar para crianças maiores de 4 anos. E a posologia é a mesma. Um jato em cada narina, uma vez por dia, para as crianças menores. E adultos e crianças maiores de 12 anos, você usa 2 jatos em cada narina, uma vez por dia. O cromoglicato de sódio, ele também é de uso tópico, você utiliza ele por um tempo mais prolongado, e é de 2 jatos 4 vezes por dia. O cromoglicato de sódico é um estabilizador da membrana do mastócito, né? Para evitar aquele processo de degranulação. Então, vamos entender como é que a gente faz, como é que a gente utiliza esses medicamentos. Basicamente, o paciente que tem rinite alérgica intermitente leve, você vai tratar ele com um antihistamínico oral, certo? Você pode ou não associar a pseudoefedrina. Basicamente, você sempre vai se ater aos sintomas que esse paciente apresenta. Então, o paciente está com prurido, crises internutatórias, né? Então, você não se queixa de obstrução, você pode dar um antihistamínico oral sem pseudoefedrina. Mas se ele se queixa muito da obstrução nasal, né, esse é um dos sintomas principais que ele apresenta, aí você acrescenta a pseudoefedrina. Então você trata ele com antihistamínico oral, certo? Na rinite alérgica intermitente, que já é um pouco mais grave, né, aquela moderada severa, e na rinite alérgica persistente de intensidade leve, você pode utilizar um antihistamínico oral, com ou sem a pseudoefedrina. Você já pode iniciar um corticoide nasal ou então um cromoglicato de sódio. Você escolhe um desses medicamentos, isso idealmente, né? Geralmente a gente já associa um antihistamínico com um corticoide nasal no nosso ambulatório, devido à dificuldade de acompanhamento dos pacientes, mas idealmente você escolhe uma dessas medicações, o paciente faz uso durante 2 a 4 semanas, depois você reavalia. De acordo com a resposta do paciente à terapêutica e com os sintomas que mais o incomodam, você pode acrescentar uma ou outra medicação, certo? Já na rinite alérgica persistente, moderada, severa, você vai usar o corticoide nasal durante 2 a 4 semanas e reavaliar. Então, o corticoide ele é um anti-inflamatório, né, muito importante, que você geralmente não usa corticoide nos quadros que são bem leves, né? Você mais nos quadros moderados ou mais persistentes, você utiliza o corticoide nasal. O antihistamínico, ele diminui o prurido e as crises externutatórias, e a pseudoefedrina melhora a questão da obstrução nasal. Então, basicamente, esse esquema é o que você tem que ter em mente quando você vai tratar desses pacientes, certo? Então, sempre o controle ambiental. Se não for suficiente, você faz a terapia medicamentosa. Lembrando para esse paciente que o controle ambiental continua sendo o principal fator no tratamento, no seu tratamento, ok? Então, mesmo você utilizando a terapia medicamentosa, esse paciente não teve uma resolução, ele usa os medicamentos direitinho, faz o controle ambiental, não está resolvendo, aí você pode indicar uma imunoterapia para esse paciente, certo? A imunoterapia já é de competência do alergologista, tá? A gente não vai entrar em maiores detalhes, vocês podem pesquisar depois sobre a imunoterapia. E também, se o paciente tiver alguma complicação, uma rinocinusite, alguma infecção, aí você vai fazer o tratamento dessa complicação, certo? Então, pessoal, basicamente, essa foi a nossa primeira aula. Eu espero que tenha sido proveitosa. A bibliografia que a gente utilizou para fazer essa apresentação é o livro da graduação, certo?
da otorrinolaringologia para a graduação. E a próxima aula deve estar saindo aí dentro de pouco tempo, ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.